Se você é um adventista ativo, é muito provável que você já tenha passado por essa experiência. Você decide dar o estudo bíblico para um amigo, para um vizinho, para um parente. Você vai até a igreja, procura o seu pastor, o líder do ministério pessoal e pede um material de apoio. E o que você recebe geralmente é um pequeno caderninho com várias lições de perguntas e respostas. Pense, por exemplo, nos famosos estudos bíblicos, como Ouvindo a Voz de Deus, ou a série Bíblia Fácil, ou a série A Fé de Jesus. E como que o estudo bíblico costuma funcionar? A estrutura é sempre a mesma. Existe uma pergunta impressa no papel e logo abaixo existe uma referência bíblica bem específica sobre essa pergunta. Em seguida, tem um espaço em branco para o aluno poder escrever a resposta. Então, a pergunta é: em que dia nós devemos guardar o sábado? E então você apresenta o versículo de Êxodo 20, verso 8, e a resposta é no sétimo dia. A pergunta é: qual é o estado do homem na morte? O versículo é Eclesiastes 9, 5, e a resposta é: os mortos não sabem de nada. E nós fazemos isso com tanta naturalidade que a gente nunca para se questionar. Será que foi assim que Deus idealizou a Bíblia? Será que a Bíblia foi projetada para ser lida como um questionário de múltipla escolha? Esse método que nós usamos hoje nos nossos estudos bíblicos modernos, ele obviamente não surgiu do nada, né? Ele tem um pai, ele tem uma origem histórica. Talvez você não tenha esse livro na sua estante hoje, mas tem um livro que moldou a mente dos seus avós, dos pioneiros que organizaram a nossa didática. Eu estou falando de um clássico do Adventismo chamado Bible Readings for the Home Circle, estudos bíblicos para o lar, para a casa, para o ambiente doméstico. Esse material ele foi publicado originalmente no final do século XIX e esse livro foi um best-seller do Adventismo mundial. A proposta dele era revolucionária para a época: sistematizar toda a teologia adventista em milhares de perguntas diretas com respostas bíblicas diretas, sem comentários longos, sem exegese complicada, apenas pergunta e versículo. E foi esse livro que criou uma cultura de estudo bíblico no Adventismo. Ele nos treinou a pensar na Bíblia como um grande manual de respostas prontas, como se a Bíblia fosse um livro de códigos. Pense, por exemplo, no Código Penal ou talvez no manual de instruções de uma geladeira. Quando você vai ler o manual da sua geladeira, você não lê a história da fábrica. Você vai no índice, procura como ajustar a temperatura, vai na página 15, lê a instrução técnica e ponto final. O problema é que, sem perceber, nós começamos a tratar a palavra de Deus exatamente assim. Nós transformamos uma biblioteca de 66 livros complexos, cheios de poesia, história, cartas pessoais, lamentos, visões e um simples manual de regras atemporais. Acontece que quando a gente usa a Bíblia nesse formato, pergunta e resposta, herdado do Bible Readings, nós criamos uma leitura plana das Escrituras. E o que é uma leitura plana? É quando você perde o significado, a profundidade, você perde a capacidade de enxergar o relevo da história. É quando você acha que uma lei cerimonial do Levítico, um provérbio de Salomão, uma carta de Paulo, funcionam do mesmo jeito, porque todos servem para preencher a lacuna da resposta no estudo bíblico. E hoje nós vamos entender o porquê que essa leitura mecânica pode estar gerando muitos problemas no adventismo atual. E o porquê que a teologia adventista de verdade, a teologia do grande conflito, propõe um caminho muito mais profundo, muito mais relacional. A sua pergunta deve ser: mas pastor, qual é de fato o problema de estudar a Bíblia com perguntas e respostas? Qual é o problema de usar esse método de estudos bíblicos? O problema não está na pergunta, o problema está na mentalidade que esse método cria. Esse formato nos treina a fazer uma leitura plana das Escrituras. Imagine uma folha de papel sobre a mesa, ela é plana, tudo está no mesmo nível.
Na leitura plana, você trata todos os versículos da Bíblia, seja um provérbio, seja uma parábola de Jesus, seja uma visão do Apocalipse, exatamente da mesma maneira. Para uma pessoa que é um leitor plano, todos esses textos têm o mesmo peso, a mesma função e a mesma aplicação direta para hoje. Eles são apenas dados para preencher a lacuna da resposta no estudo bíblico. Mas a Bíblia não é plana. A Bíblia tem relevo, a Bíblia tem montanhas, a Bíblia tem vales, a Bíblia tem desertos, a Bíblia tem história. E aqui entra a grande contribuição do nosso maior teólogo sistemático vivo, o Dr. Norman Gulley. Na obra do Dr. Norman Gulley, a teologia sistemática que ele tem, ele defende que a diferença do adventismo de muitas igrejas evangélicas é que a nossa teologia não é baseada em posições atemporais, ou seja, em frases mágicas que valem para sempre do mesmo jeito. A teologia adventista é baseada no grande conflito cósmico. E o que é o grande conflito? É uma história, é um drama que acontece no tempo. Pensa comigo, se a Bíblia fosse um livro de códigos ou um manual de regras atemporal, nós teríamos sérios problemas, por exemplo, com Abraão. Abraão é chamado de amigo de Deus, mas Abraão tinha 2 mulheres, Abraão tinha escravos. E se a Bíblia é um livro de códigos, um código de regras plano, então Deus aprovava a poligamia, a escravidão na época de Abraão. Ou será que Abraão era um pecador rebelde, mas que Deus resolveu fazer vistas grossas? Se você ler a Bíblia de forma plana, você trava. Você vira um cético, um fanático que tenta justificar o injustificável. Mas se você lê a Bíblia como propõe Norman Gulley, através da lente histórica do grande conflito, você entende o conceito de revelação progressiva. Deus não soltou um manual pronto do céu. Ele desceu à terra, caminhou com a humanidade. Deus encontrou Abraão dentro de uma cultura pagã e foi guiando ele passo a passo para fora da idolatria. Deus tolerou a poligamia de Davi não porque ele gostava, mas porque na história da redenção a luz estava sendo dada aos poucos. Jesus deixou isso muito claro quando falou do divórcio. Ele disse que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração, mas no princípio não foi assim. Olha o relevo aí. Jesus está dizendo, existe a lei ideal, o princípio, mas existe a lei adaptada à história, a permissão de Moisés. Quando nós reduzimos a Bíblia a um questionário de perguntas e respostas, nós matamos essas nuances. Nós ensinamos para o interessado e para os nossos filhos que tudo que está na Bíblia é uma ordem direta de Deus para hoje. E aí nós criamos um legalismo, por exemplo, porque a pessoa abre o Antigo Testamento, vê as ordens para apedrejar quem trabalha no sábado, ela não sabe como encaixar isso na graça de Jesus, ela tenta harmonizar o apedrejamento com o amai os vossos inimigos como se fossem 2 regras do mesmo nível, mas elas não são. Uma reflete a teocracia de Israel no momento específico da guerra, do grande conflito, e a outra reflete o caráter eterno de Deus, do Deus do universo. E para ser um adventista raiz, um adventista essencial, você precisa parar de ler a Bíblia como se a Bíblia fosse um código penal e começar a ler a Bíblia como a história da salvação, a história da redenção. É por isso que Ellen White escreveu a História da Redenção, para nos ajudar a entender a Bíblia como uma grande história de Deus no seu relacionamento com o seu povo. Existe uma analogia criada pelo historiador adventista George Knight, que você deve conhecer. Ela resolve o problema de forma muito genial. George Knight, ele diz que nós muitas vezes confundimos a Bíblia, que é um case book, ou seja, um livro de casos, com um code book, que é um livro de códigos. E a diferença ela é muito importante, muda tudo. Um code book, um livro de códigos, é um código penal, é uma lei governamental na nossa Constituição. Ele é feito de leis universais. As leis são frias, são diretas. O artigo 157 diz que subtrair coisa móvel alheia tem pena e reclusão de 4 a 10 anos. Não importa se você é rico, pobre, se vive hoje ou vive daqui a alguns anos, a regra é estática. E muitos adventistas leem a Bíblia assim. Eles abrem um livro de Levítico, leem uma lei sobre não misturar lã com linho, né?
A lei está lá em Levítico, não misture lã com linho na roupa, e acham que aquilo é um código penal eterno. Então, se é eterno, então é pecado usar tecido misto hoje em dia. E é aí que o sistema trava. Porque George Knight diz que a Bíblia funciona mais como um livro de casos, um casebook. Um livro de casos é um livro usado em faculdades de direito, em faculdades de medicina, que descreve várias situações, várias nuances da vida. Ele não traz apenas a regra fria, ele conta a história de como a lei foi aplicada em casos reais. Ele conta a história de como o médico tratou o paciente X na situação Y, com os recursos que tinha na época Z. A Bíblia é o casebook de Deus. Ela é o registro histórico de como o grande conflito como no grande conflito, Deus tratou as necessidades do ser humano em estágios diferentes das nossas doenças espirituais. Pense, por exemplo, no caso do divórcio que eu já citei. Jesus explicou isso claramente. Jesus disse que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Olha o casebook aí. Jesus está dizendo, a regra ideal do Éden era uma, mas o tratamento no deserto teve que ser outro por causa da situação do paciente. Quando você entende isso, a Bíblia deixa de ser um campo minado de contradições, e você entende por que Davi tinha várias esposas e não foi fulminado por um raio. Você entende por que existiam leis cerimoniais de sacrifícios que hoje não valem mais nada. Não é porque Deus mudou. Não é que a moral divina mudou. É que o caso mudou, o paciente cresceu, a história da redenção avançou. E os adventistas que não entendem isso viram literalistas ingênuos. Eles tentam viver hoje como se estivessem no deserto do Sinai. Eles querem aplicar a roupa da cultura dos patriarcas no século XXI. E o pior, esse tipo de adventista acha que isso é ser fiel a Deus. Mas, na verdade, ser fiel a Deus não é copiar o remédio que ele deu para o paciente do passado. Ser fiel a Deus é entender o princípio que Deus usou na cura e aplicar esse princípio hoje. Então a pergunta que o adventista essencial, o adventista atual, que é embasado na palavra, deve fazer, não é onde está o versículo que proíbe isso. A pergunta é qual é o princípio por trás deste caso da Bíblia. Isso exige mais estudo, exige. É mais difícil do que só decorar uma resposta do estudo bíblico. É bem mais difícil, mas é a única forma de ter uma fé adulta. Esse é o maior medo do fundamentalismo cristão, né? Os fundamentalistas morrem de medo disso. Por quê? O fundamentalista, ele acredita no que nós chamamos de inspiração verbal. Ele acha que o Espírito Santo possuiu o profeta, ditou cada palavra, cada vírgula, cada preposição. Para eles, a Bíblia não é um livro divino, ou melhor, para eles a Bíblia é um livro divino que caiu do céu, sem nenhuma nuance da humanidade. Nada, nenhuma mancha do ser humano está registrada na Bíblia. Mas essa não é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No livro de Hermenêutica Bíblica, publicado pelo Instituto de Pesquisa Bíblica, o Dr. Frank Hazel, ele explica algo que para mim é libertador. Nós cremos na inspiração do pensamento e não das palavras. E quem disse isso com mais clareza foi a própria Ellen White. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 21, ela escreve uma frase que deveria estar na parede de todo estudante da Bíblia. Não são as palavras da Bíblia que foram inspiradas, mas os homens que foram inspirados. A inspiração não atua nas palavras dos homens ou nas suas expressões, mas no próprio homem, na própria pessoa. O que isso significa? Significa que Deus não deu a visão, o conceito, a verdade ao profeta para ser registrado com cada palavra e cada vírgula que ele queria. O profeta usou sua própria linguagem, sua própria cultura, sua própria gramática, o seu próprio vocabulário, que por vezes era limitado para tentar colocar aquilo no papel. Deus não anulou a personalidade de Paulo, nem a simplicidade de Pedro, nem a cultura de Moisés. A Bíblia é 100% divina em sua origem,
mas ela é 100% humana em sua escrita. A forma como a Bíblia foi escrita é humana. É como a encarnação de Jesus. Jesus era totalmente Deus, mas também era totalmente homem. Ele sentia fome, cansaço, chorava. E negar a humanidade de Jesus é uma heresia, você já sabe disso, né? Negar a humanidade da Bíblia também deve ser uma heresia. Quando você entende isso, você para de ter crise de fé por bobagem. Se você encontrar um erro gramatical no grego de Apocalipse, e existem erros porque João era um homem muito simples, você não perde a fé. Se você encontrar uma imprecisão numérica em crônicas, você não entra em pânico, porque você sabe que a mensagem é infalível, mesmo que os mensageiros tenham limitações humanas. O fundamentalista busca a inerrância técnica. O livro não pode ter nenhum erro de grafia, nenhum erro científico, mas o adventista verdadeiro, ele busca a infalibilidade de propósito. O livro nunca falha em revelar a salvação e a vontade de Deus. A Bíblia é a autoridade suprema em matéria de fé e prática, e a sua autoridade vem do fato de que Deus condescendeu em falar a nossa língua imperfeita para nos salvar. Meus amigos, o resumo da ópera é esse. Pare de ler a Bíblia como um livro de códigos, frio, atemporal. Pare de procurar letras miúdas para julgar a vida dos outros. A Bíblia é um livro de casos, é um livro dos casos de Deus, é história real, é difícil, é complexa. A Bíblia, ela é maravilhosa porque ela reproduz vários aspectos do nosso Criador que desceu ao nosso nível para nos resgatar. E quando você abandona essa leitura plana da Bíblia, a leitura das perguntas e das respostas, né? E você começa a ver o relevo do grande conflito. A sua fé vai deixar de ser uma lista de pode ou não pode e vai se tornar um relacionamento com o autor da vida. No próximo vídeo, nós vamos tocar na ferida histórica. Nós vamos falar sobre a ferramenta que todo adventista usou por 100 anos e que pode ter viciado a nossa teologia, a concordância de Guilherme Miller. Se você quer entender as raízes da sua fé, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui nós buscamos um adventismo mais essencial. Até a próxima.